Olá, eu sou o professor Max Vieira, estou aqui com o professor Luiz Eduardo, professor Eliabe, professor Josivaldo. Estamos aqui hoje para refletir, né, acerca dos textos 1, 2 e 3, referentes às semanas 1 e 2, da disciplina D04, né, que é Metodologia do Ensino da Educação Física, do nosso mestrado profissional em Educação Física, obviamente, o PROEF. Somos alunos do campus da UESP, em Teresina, no Piauí, né? E os textos, eles trazem informações acerca da pesquisa sociocrítica, falam também sobre formação de professores de educação física, formação de professores, né? O próprio currículo e a didática na educação física em si, né? O texto 1, ele, inclusive, a gente recebeu ele em um outro idioma, né, em inglês. Ele traz uma pesquisa que foi uma seleção de artigos, né, de trabalhos que falavam sobre pesquisa sociocrítica. A maioria desses artigos são estrangeiros também, né, escritos na língua inglesa, espanhola, e dentre todos os artigos foram feitas, né, filtragens, né, para que fossem incluídos os artigos que tivessem mais proximidade com essas temáticas, né? E a pesquisa sociocrítica, no que a gente pode perceber, através do estudo dos textos, ela é uma pesquisa que traz um viés voltado justamente para a pesquisa lá no nosso cotidiano, né? Relacionada, obviamente, ao meio, né, que a gente está inserido, aos nossos alunos, à sociedade, né, à nossa comunidade, né? E, inclusive, o texto 1, ele traz uma certa reflexão quando ele pergunta se, né, a pesquisa em si, a pesquisa científica, ela está acontecendo na escola através dos profissionais que estão lá inseridos ou através dos professores, né, pesquisadores que estão na universidade, ou seja, pessoas de fora da universidade. Essas pessoas é que atualmente fazem pesquisa científica, né? Ou seja, traz uma certa crítica em relação aos profissionais que estão lá no cotidiano. E para isso gostaria até de ressaltar o mestrado profissional aqui no nosso país, né? Porque ele traz esse viés, principalmente na educação física, onde nosso trabalho, né, deve ser voltado para o nosso cotidiano, para as problemáticas que estão acontecendo, né, em nosso entorno, inclusive, né, a nossa dissertação, nosso trabalho de conclusão de curso deve trazer um recurso educacional que visa, né, resolver alguma problemática que a gente está vivenciando. Em relação ao meu contexto especificamente, aqui no Ceará, eu sou professor aqui da cidade de Camusim, do estado do Ceará. No nosso currículo, nós conseguimos, né, abranger todas as disciplinas da base comum, as 13 disciplinas, e além disso temos também disciplinas da base diversificada, né? A maioria das escolas hoje já é em tempo integral aqui no Ceará, e a gente consegue, né, trabalhar com os alunos com outras temáticas, não só do nosso componente curricular. E temáticas como projeto de vida, mundo do trabalho, formação para a cidadania, empreendedorismo, entre outras, que inclusive nas escolas de tempo integral tem uma disciplina chamada Núcleo do Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais, que é o NTPPS, né? Que traz justamente a pesquisa científica como foco. E aí, dentro dessa disciplina, né, todos os outros professores das demais componentes, eles são incluídos. Então, nós temos a possibilidade, né, nós professores de educação física, de fazer a pesquisa dentro da escola, conseguir relacionar essa pesquisa com algum problema que a gente possa encontrar, né, e sugerir, propor soluções através de um projeto científico, né, junto com os nossos estudantes, nossos escolares. Então, creio muito que aqui na realidade em que eu faço parte, a gente tem essa possibilidade, mas ela se restringe ao ensino médio, né? Já o ensino fundamental, nos anos finais, que é outra realidade que eu atuo, nós não temos muito essa prática, né? E acredito que seja algo que todos os professores devem e possam melhorar, né? E é isso.
Bom, a gente vê também que, em relação à pesquisa sociocrítica, né, o texto fala que ela está muito presente, muito mais no ambiente das universidades, como o Max falou, do que no próprio é, ambiente da educação básica. Isso colabora para que os professores da educação básica eles meio que parem no tempo. Como o professor ele para de pesquisar, né, a grande maioria para de pesquisar, para de se atualizar, né, sobre novas práticas, novas metodologias, novos conteúdos, ele se prende muito àquelas práticas de ensino tradicional, né, e muitas vezes ele pode ficar parado no tempo, ficar ultrapassado. Então, é importante o professor estar sempre buscando se atualizar, né, porque o mundo está sempre se atualizando, os alunos cada vez mais vão tendo características diferentes e o professor tem que acompanhar esse processo também de transformação, né, e não ficar preso às práticas tradicionais. Nesse sentido, né, o texto 2 ele vai falar justamente sobre isso, da formação de professores, né, da questão da didática, e ele vai trazer um problema que é muito encontrado nos pátios escolares, que é em relação à dissociação, né, ao paralelismo que a gente encontra entre o conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico. Muitos professores, né, eles tiveram uma formação técnica disciplinar bacana, né, ou seja, eles têm o conhecimento do conteúdo, porém a formação pedagógica é falha, né? Ou seja, ele tem um conhecimento do conteúdo, mas ele não sabe as metodologias corretas, a maneira de transmitir esse conteúdo para o melhor aprendizado do aluno, né? E aí acontece muito isso no cotidiano da escola, né? Aquele chamado professor que só sabe para ele, né? Ele sabe o conteúdo, mas não tem aquele desenvolvimento para o aluno conseguir aprender da melhor forma possível. Isso acontece muito nos cursos, né, de disciplinas específicas, né, como a educação física, matemática, geografia. E já na questão da formação do professor polivalente, acontece justamente o contrário. O professor polivalente ele tem essa competência pedagógica, né, de você planejar, de você ter o conhecimento curricular, de trabalhar pedagogicamente para a aprendizagem do aluno, porém, os cursos de formação de professores polivalentes, né, os cursos de pedagogia, eles têm uma certa limitação nessa questão do conhecimento específico, né, das disciplinas específicas da matemática, da educação física, etc. Certo? Então, o texto 2 vai defender que a formação de professores ela deve trabalhar tanto o conhecimento disciplinar como o conhecimento pedagógico de forma conjunta, né, e não paralela, não dissociada. É a partir da união desses dois tipos de conhecimento, o professor ele vai ter possibilidade de proporcionar uma melhor aprendizagem para os seus alunos, certo? E aí, juntando com o texto 3, ele vai trabalhar também essa diversidade cultural. Então, gente, continuando e corroborando com os colegas, né, o texto 1, ele deixa evidente, né, o papel que tem a formação, né, dos professores, em especial dos de educação física, né, de forma que os cursos de formação eles sejam formulados numa perspectiva ampla, né, que ele pense nas diversas vivências e experiências trazidas pelos futuros profissionais, né? Pensar em uma educação física mais inovadora, né? Onde o professor, dotar o professor de conhecimento que ele possa chegar no chão de escola e poder perceber aquelas problemáticas que tem e agir de forma efetiva para tentar mitigar, né, essas problemáticas. O texto 1 deixa muito claro isso, né? A pesquisa sociocrítica, um olhar do professor diferente, né, do que a gente ainda vê hoje no chão da escola, que são professores ainda com aquelas práticas tradicionais, certo? Então, o texto ele deixa isso, e é bastante importante, não só na formação inicial acadêmica, mas na formação continuada, que é o que o texto 2 traz, né? Como o professor Luiz falou, né? Que hoje ainda há uma dissociação entre o conhecimento técnico, né, e o conhecimento pedagógico, onde os professores das disciplinas específicas eles não dão tanto valor, né, às disciplinas pedagógicas, e que as disciplinas pedagógicas, né, elas estão de suma importância para a nossa formação, que dentro do campo acadêmico ainda hoje
é deixado de lado. E quando o professor chega no chão da escola, ele sente dificuldade de aplicar os conhecimentos, né? Então, ele só vai aplicar os conhecimentos técnicos. Então, as formas de como ensinar vai deixar a desejar. E com isso, o processo de ensino-aprendizagem vai ficar fragmentado, ou seja, vai deixar a desejar. Então, o aluno vai deixar de ter o conhecimento, de ter o melhor conhecimento. E com isso, a escola vai deixar de fazer o seu papel, né? Que é como o texto 3 fala, né? Que a finalidade que ele trata das finalidades educativas escolares, é a escola socialmente justa, né? Que é pensar em uma escola mais justa, uma escola inclusiva, uma escola que propicia a diversidade. Então, é isso que o texto 3 traz, que o texto 3 traz, que é uma perspectiva de uma escola mais inclusiva e socialmente, onde que todos possam participar das mais diversas atividades e está a educação física, né? Então, é isso que o texto 3, os textos trazem, né? Que é essa formação que nós devemos ter, né, tanto social quanto crítico, para que assim passar para os nossos alunos. Bom, para dar continuidade aqui à discussão, vocês falando, e eu também, enquanto estava estudando aqui o texto 1, principalmente, eu queria trazer aqui a discussão Paulo Freire, né, quando vocês falam sobre a questão da educação tradicional, né, que ele fala muito sobre aquela chamada educação bancária, que é aquela educação onde o professor só deposita o conhecimento ali na cabeça do aluno, sem que o aluno seja efetivamente um ser ativo, que é justamente o contrário do que é a pesquisa sociocrítica, né? Na visão de Paulo Freire, em contraposição a essa educação bancária, nós teremos a educação libertadora ou emancipadora, que é aquela educação onde o próprio aluno constrói seu conhecimento. E uma das maneiras mais interessantes de o aluno construir o seu próprio conhecimento é justamente através da pesquisa, através da investigação. E na educação física, precisamente, há uma grande dificuldade pelo fato de ser uma disciplina um pouco mais prática, de cunho mais prático. Então, acaba que, às vezes, há essa desassociação entre os conteúdos teóricos, né, conteúdos epistemológicos, desses conteúdos práticos. Então, nós, como professor de educação física, devemos também incentivar a pesquisa na área da educação física, que ainda é uma área que está deficitária, a pesquisa em educação física. Então, o colega Marcos já falou sobre os programas que nós temos no Ceará, eu também sou professor do Ceará, e lá se estimula a pesquisa, e nós, como professores progressistas, nós temos que, a cada dia, incentivar mais os alunos a questão da investigação mesmo, como forma deles se emancipar e aprender aquele conhecimento que eles mesmos construíram. E aí os outros textos, eu vou destacar breves trechos dele que me chamou a atenção. Um deles, Josivaldo falou, que é a questão da escola socialmente justa. O que Libânio vai falar é que não tem como haver uma escola socialmente justa sem que você olhe para a diversidade sociocultural que há dentro daquela escola. Nós estudamos que a escola é um local de culturas, então nada mais correto do que você pensar uma educação pensando também nos sujeitos que fazem parte dessa educação. Então, quando nós nos deparamos com a diversidade sociocultural, os conteúdos têm que ser feitos de forma diversa, assim como a BNCC nos propõe. Apesar das críticas que a BNCC, que também nós corroboramos, uma parte boa é justamente trazer essa diversidade de conteúdos, diversidade curricular para o nosso público-alvo, que são os alunos. Então, uma escola socialmente justa passa muito por esse entendimento de entender a diversidade sociocultural, entender o que aqueles alunos trazem de conhecimento para a própria escola. E aí, no segundo texto, que era o texto que falava sobre esse paralelismo, que o Luiz falou muito bem falado, que eu quero trazer Paulo Freire de novo, quando ele fala sobre a dissociação entre teoria e prática. Então, ele fala que a teoria sem a prática é só verbalismo, e fala que a prática sem a teoria é só ativismo. Então, para nós termos uma ação que seja realmente transformadora da realidade, nós temos que fazer o que ele chama de praxis, né? Que é aquela ação que vai transformar a realidade, a junção entre teoria e prática.